Pronto, estamos gravando aqui nosso episódio do Papo Cloud. Eu tenho a participação do Frank Coja. Frank, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí pela oportunidade. Acho super legal a gente conseguir fazer um Papo Cloud, né? Falar um pouco de tecnologia, falar do momento do mercado brasileiro. Super obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos. Vamos nessa. E para você que está nos acompanhando, vendo aqui no canal do YouTube ou nos ouvindo nos aplicativos de podcast, para desenvolver essa pauta, eu digo que foi bastante difícil, porque falar com uma empresa que já nasce grande, de um mundo muito grande, globalmente já distribuído, é sempre um prazer enorme. A gente vai falar de uma das empresas aqui, com um representante aqui no Brasil, que tem uma importância tão grande para a transformação digital, algo que a gente já vem acompanhando nos últimos 2 anos em particular. Teve uma aceleração muito grande, um aquecimento do mercado. Mas antes, Frank, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho, contar a sua trajetória até chegar nessa missão tão especial que a gente estava contando aqui nos bastidores. Vamos lá. Legal. Eu tenho muita gratidão, né? Eu participei da IBM durante 22 anos, fora o meu estágio, né? Numa subsidiária da IBM. Então, o curioso eu entrei na IBM através de um programa de estágio, numa subsidiária da IBM, chamada IVIX. Depois fui para a IBM, fiquei 22 anos como colaborador, e aí saio com esse presente aqui, que é a Kyndryl, uma empresa de serviços voltada à tecnologia, e como você mesmo comentou, né, transformando, habilitando a tecnologia digital, habilitando o cloud, habilitando os nossos clientes a terem a maior tecnologia para poder fazer do seu negócio, o seu core, acontecer. Durante 22 anos na IBM, eu tive a oportunidade de rodar muito, né? Então, eu fui muito privilegiado em ter diversas funções, entre elas passar por produto, passar por relacionamento, estar em São Paulo, estar fora de São Paulo. Isso também acabou me ajudando, né, me ensinando a ter uma visão bastante ambidestra do mercado brasileiro. Isso foi muito legal. E agora eu tenho que pôr em prática o treino, né? Pôr em prática para ver como é que a Kyndryl se posiciona no país, né? E como a gente realmente se torna uma empresa relevante a partir da perspectiva dos nossos clientes. Cara, e ser relevante num momento tão importante que a gente tem vivido, né? Esses últimos meses, particularmente, muita empresa ela buscou potencializar os seus investimentos na área de tecnologia, tentar extrair um pouco mais. Eu percebi que algumas empresas começaram a querer entender de fato o que elas vinham adquirindo ao longo desses anos, né? Muitos dos gestores na parte de C-Levels, ele basicamente aprovava os investimentos, mas quem tocava mesmo era o CEO, o diretor de TI, enfim, e a sua camada mais técnica. Mas eu percebi que houve uma aproximação muito grande do board da empresa para a área mais técnica, entender o que tem dentro de casa e solucionar. Mas mesmo assim, existem alguns desafios de poder tocar o negócio, né? O que você tem visto nesse período de desafio, né, de conseguir levar a empresa para um outro patamar, de realmente transformar, não somente digitalizar, mas sim transformar a empresa e o negócio? Eu acho que é fruto de uma evolução natural, né? A tecnologia deixou de ser algo que sustenta para ser algo que habilita o negócio das empresas, né? Como você comentou, acho que o papel do CIO, que era no bastidor, um papel técnico, ele passou a ser um papel estratégico, porque, na verdade, ele faz a transição ou a intersecção entre o negócio da empresa a qual ele representa e a tecnologia. Tecnologia, mais do que tudo, né, ela democratiza muito, né, e habilita muito aquela empresa se representando no mercado. Quanto menos tecnológica, ela se torna menos relevante. Porque, no fundo, as novas gerações, elas já vêm com a bio, né, com o DNA tecnológico. Então, cada vez mais, você vai conversar com alguém, você busca no Google, você quer saber sobre uma informação, você tem milissegundos para saber dessa informação. Quando se você olhar para outras gerações, as pesquisas eram muito mais lentas, né? Esse é um exemplo simples de algo muito mais complexo. E eu acho que o diferencial de uma empresa hoje é como ela se coloca digitalmente para que o cliente possa usufruir, saborear do produto dela ou da experiência que ela proporciona através do mundo digital, através de tecnologia. Então, cada vez mais, investir em tecnologia, na verdade, é sobreviver. Sobreviver no mercado mega competitivo, um mercado global, né? E que a gente não pode dizer, o mercado brasileiro é um mercado que tem a inserção de várias companhias globais, né, que também estão investindo e que tem plataformas globais e que tem conhecimentos globais
E, por exemplo, uma companhia brasileira, ela tem que se privilegiar de conhecer o mercado brasileiro, mas não sobrepor em nenhuma maneira, não ter uma tecnologia global, porque é globalmente que você consegue fazer as intersecções tecnológicas através de uma plataforma, né, que você põe o seu cliente realmente para experimentar o que você tem para propor. Não é mais o comprar e vender. Eu acho que hoje é o experimento, né? É você ter a vivência daquele produto, daquilo que você propõe a colocar no mercado, de maneira ao qual o cliente se sente confortável. Né? Então, hoje, ninguém compra por comprar, a gente compra por querer, por desejar. E essa transição do pensamento é justamente a tecnologia entrando para poder habilitar. Essa é a minha visão, um pouco assim, da tecnologia dentro das empresas e o papel desse CIO, que antes era um cara técnico e hoje um cara extremamente estrategista, porque ele tem a missão de compor justamente a tecnologia com o business da empresa dele. Então, é um negócio muito legal. Agora, Frank, uma coisa que você falou da tal da experiência, que eu acho fantástico esse conceito, mas o desafio que a área tecnológica da empresa tem são diversos, né? Tem que pesquisar, tem que estudar novos fabricantes, novas soluções, o que eu tenho que atualizar, o que eu tenho que modernizar tecnologicamente a minha infraestrutura, meus sistemas e tudo mais. Mas com o passar dos anos, a gente sabe que tem empresas aí com, vamos dizer assim, com expertise tecnológica há mais de 30 anos, há mais de 50 anos, ela realmente viu nascer. Ela nasceu muito antes do data center, muito antes do CPD, foi trazendo tecnologia ao longo dos anos, mas nem tudo ela conseguiu modernizar, porque é normal, às vezes você não tem um time, às vezes o ROI não compensa, e enfim, é uma matemática complexa que o gestor de tecnologia tem que fazer. Mas como é que você enxerga esse momento que a gente fala de cloud, multi-cloud, ambiente híbrido, hiperconvergência, computação quântica batendo na porta aqui, mas eu tenho um legado aqui na minha infraestrutura que eu também tenho que modernizar. Como é que a gente consegue fazer essa correlação e coexistir e fazer enfim, levar o negócio para frente? Nossa, essa pergunta é muito legal porque esse é o papel da Kyndryl, né? Então a gente realmente tem a nossa essência. A nossa essência ou a nossa ambição é ser um grande integrador no mercado brasileiro, global, mas falando para a perspectiva nacional, ser um grande integrador, e aí é justamente a gente conseguir ter algumas disciplinas essenciais para o negócio dos nossos clientes, né? Então, do início da sua narrativa, eu começo dizendo o seguinte: quando você tem múltiplas tecnologias, né, multi-cloud, hiperconvergência, edge computing, de que maneira se estrutura para que isso seja bom para o nosso cliente? Eu acho que aí é a nossa capacidade de ser um advisor, né? Advisor como? Entender o negócio do cliente, entender a operação do cliente, né? Eu acho que a Kyndryl, mais do que conhecer a indústria, ela tem que conhecer a operação. Então, um grande varejista, por exemplo, como é que eu conheço tanta operação do varejo para que eu possa ser advisor daquele cliente e dizer qual tecnologia tem mais aderência para a necessidade dele, qual tecnologia pode estar com ele num processo de estratégico a médio prazo, e habilitar essa tecnologia. Habilitar de que maneira? Eu acho que a gente passa a ser um grande campo de intersecção. E o que eu quero dizer com isso? Como é que eu coloco várias tecnologias ao dispor do meu cliente funcionando de maneira conjunta, né? O que eu consigo paralelamente para que essas tecnologias habilitem o negócio dele? Então, esse é um papel muito importante. Outro papel importante que é a convivência com o legado, exatamente como você comentou. Assim, não existe apagar um legado, né? Não existe transformar algumas coisas. Uma empresa de 50 anos, por exemplo, ela tem um legado, ela tem um sistema que roda e que não faz nenhum sentido por ROI, como você comentou, você tentar modernizar aquilo. Até porque aquilo abastece, na verdade, um histórico de informações. Né? E por que eu vou transformar aquilo? Então, faz muito sentido muitos clientes tomarem a decisão estratégica de transformar o seu negócio, transformar a sua tecnologia, né? Habilitar uma plataforma moderna, mas fazendo ainda usufruto de informações legadas que estão lá no ambiente on-premises, dentro do data center, numa máquina, no storage, funcionando bem. E qual é o nosso papel nesse momento? É como eu faço a integração entre aquilo que é novo, né? Que está totalmente habilitado, está em cloud ou multi-cloud, com tecnologias avançadas, totalmente digitalizadas, buscando informações numa tecnologia um pouco mais conservadora, um pouco mais legada, mas de qualquer maneira, como é que a gente integra tudo isso para que uma faça contribuição para a outra? E aí é um papel importante, porque você tem que ter multi-skill,
né? Aí o conhecimento que faz a diferença. Como é que você tem profissionais, né, que são capacitados para poder fazer uma integração entre plataformas, que aparentemente é muito simples, mas no fundo é muito complexo, né? Linguagem de programação, estruturação de dados que são totalmente distintas uma das outras e eles têm que se conversar. Um abastece o outro, né? Então eu brinco como se fosse numa empresa, você fala de gerações, né? Você tem uma geração aí, um profissional que está 40, 50 anos no mercado e um jovem que acaba de entrar no estágio, os dois são muito importantes, né? Porque eles trazem uma dinâmica, uma experiência distinta. E nós temos que contribuir para que esse protocolo funcione bem. Eu acho que o legado tecnológico que abastece as informações e muitas vezes vitais de uma empresa, ele tem que estar lá presente, íntegro, funcionando, performando, para que também ele consiga ser habilitado pela tecnologia digital. Porque, sobretudo, quando você fala em performance, não é admissível hoje que você está numa tecnologia super moderna e quando você vai buscar um dado legal, você demora minutos. Né? Você tem que demorar milissegundos. Né? Então, essa tecnologia tem que ser abastecida, né, de upgrades, tem que estar sempre trabalhando para aprimorar ela, mesmo que ela continue sempre com o significado de legado. Eu estava até lembrando de um contexto aqui, que você foi falando, que pegar o exemplo de banco, as empresas bancárias aqui no Brasil, né, obviamente elas não nasceram na era digital. As fintechs, sim, mas os bancos, como instituição bancária, né, que tem um certo regimento fortíssimo, tem Bacen, tem uma série de gente olhando e controlando, colocando determinadas características, eu sempre vi que eles foram uns early adopters, de certa forma, com um pé bastante firme no que eles estavam adotando, porque eu me lembro da década de 80, um banco aqui, eu acho que não tem problema falar, o Bradesco, ele tinha lançado o tal do Telebradesco, que, na verdade, eu vou deixar até um link na descrição aqui, que era um cartucho de videogame do Mega Drive, que se conectava no Mega Drive e a linha telefônica, e ali você já podia fazer uma consulta ao seu saldo, já podia até fazer algumas movimentações e pagar algum boleto. Eu estou falando na década de 90, internet de escada e no videogame. Não tinha computador, não tinha smartphone. Mas por que eu estou desenhando esse cenário? Porque a evolução tecnológica, é muito do que você falou, eu não posso abandonar o meu legado. E hoje, com tanta modernização, apps, sites, internet bank, transação via plataformas de mensagens instantâneas, como é que eu conecto tudo isso? Você vê que os gestores estão preocupados em querer mais modernizar, mais conectar? Como é que é a cabeça do gestor para você ver esse mar de tecnologia aqui dentro das empresas, para falar, cara, não vamos jogar fora, vamos tentar dar mais vida útil, sim, porque é importante para o negócio. Como é que você vê esse desafio? Na verdade, é um trabalho ambidestro, né? Porque a gente tem que... O primeiro ponto, acho que, do gestor é entender como é que ele atende a expectativa do cliente dele, né? E o cliente vem mudando. Nós, como seres humanos, né, como CPF, a gente vem mudando. Então, imagina você o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma conta para pagar, passa na sua cabeça aí na agência bancária? Não, de forma alguma. Então, é uma mudança radical, concorda? Então, se pegar 20... Sim. Na década de 80, todo mundo ia na agência com seus boletos na mão, pagar na boca do caixa o seu boleto. Com isso, assim, as empresas, elas tiveram que ter uma transformação, quando a gente fala em cliente, experiência do cliente, radical. Se você voltar à década de 80, só para corroborar teu exemplo, na verdade, as empresas formatavam os seus produtos, formatavam as suas ofertas e mandavam para o mercado. Então, nós, como clientes, né, como usuários, a gente tinha que se adaptar com aquilo que a empresa proporcionava, que era um pouco mais de afinidade com a gente. Então, você tinha lá 5 produtos, eu escolhi aquele que parecia um pouco mais comigo, você escolhe aquele que parecia mais com você e vida que segue. Hoje em dia, isso é totalmente diferente. A demanda é o contrário, né? Então, o cliente, ele tem a exigência dele, ao qual a empresa tem que entender e criar aquilo que atenda aquele cliente. Eu brinco o seguinte, o mundo PMGGG acabou. Né? Não faz mais sentido você chegar numa loja, hoje eu sou um P, eu sou um M, eu sou um G, um GG. Eu quero uma camisa, eu quero uma camiseta preta desse estilo aqui. Né? Não me interessa qualquer outra coisa, eu quero esta camiseta. E aquela loja, por exemplo, ela tem que entender que essa é a necessidade que você está demandando. Independente se você é um cara P, M, G ou GG. Com essa mudança, passa uma transformação muito grande no DNA de toda e qualquer empresa no mercado. Né? Ela tem que entender o cliente dela, ela tem que garantir a experimentação e, mais do que nunca,
Com a digitalização, ela ganha e perde um cliente em questão de milissegundos, né? Então você tem que tomar um cuidado enorme, né, de como você faz um negócio, esse negócio te habilite para que você tenha a fidelidade daquele cliente por um certo tempo. Nada é perpétuo, mas por certo tempo você mantém a fidelidade. Com isso, a tecnologia ela vai se aprimorando, porque eu tenho que ter tecnologia que me habilite a dar essa experiência. Eu tenho que ter tecnologia que habilite a sua experiência de velocidade, de tempo, de navegação, né? Quanto você se sente amigável com aquilo que eu estou te proporcionando e, ao mesmo tempo, as informações que você precisa. E quando a gente fala de informações, a gente volta ao exemplo anterior e a gente põe um pouco no contexto da sua pergunta agora. As informações não são necessariamente informações novas, né? Muitas vezes eu tenho que buscar essas informações lá atrás. A gente tem uma legislação brasileira, quando você fala de banco, por exemplo, que exige demais das instituições financeiras, né? E essas exigências, a legislação, essa exigência de você garantir um histórico de dados, integridade nas suas transações, parece burocrático, né? Mas eu acho que favorece a nós próprios, né? Porque são essas exigências, né, que tornam o mercado financeiro brasileiro um dos mais sólidos do mundo, né? Por quê? Porque realmente você precisa ter aderência ao Banco Central, Basileia, entre outras legislações ou exigências de operação, que vale o seguinte, é a garantia de que eu estou fazendo uma transação em que eu tenho integridade, né? Para isso, o investimento em tecnologia é brutal, porque você mantém informações de X anos atrás, né? Eu tenho que ter um histórico, eu tenho que ter todo um cronograma do que você fez com o seu banco, com outros bancos ao longo de um período, e ao mesmo tempo, voltando aqui ao nosso começo da conversa, atendendo a minha exigência como cliente moderno, como que eu quero agora, né? Não me interessa mais quando que eu mandei um cheque em 1980, né? Eu estou dizendo que você quer fazer um Pix, eu não vou fazer um cheque, eu quero pagar um boleto aqui que já esteja cadastrado no aplicativo do meu banco, porque eu não quero pegar o boleto que chegou pelo correio. Eu quero já entrar e pagar o boleto, eu não quero ficar escaneando o código de barra. Então, é um negócio muito legal. E para isso, eu acho que aí é a transformação do profissional. E esse ponto, para mim, é o ponto mais importante, que eu acho assim, nós temos a ambição de ser a empresa mais humana do mundo, né? E quando a gente fala de uma empresa humana, uma empresa que realmente inclusiva, parte de ser uma empresa humana é quando eu transformo o profissional cada vez mais para ser mais relevante, né? E relevante para a empresa, para o mercado, mas relevante para ele próprio. E isso é o lado legal. Antigamente, alguém que ficava olhando lá se o cheque, né, escaneando o cheque dentro de um banco, hoje esse cara está trabalhando como é que ele põe inteligência artificial para fazer correlação das suas transações e como ele te atende melhor. Então, veja que legal, né? A gente muda como pessoa física e a gente puxa a pessoa jurídica para nos atender. Com isso, você retroalimenta a pessoa física de novo para ela aprender novas disciplinas e se transformar num profissional cada vez mais abrangente, né? E esse é o grande lance, que é o cara que conhecia lá atrás um legado, que conhecia lá atrás escanear um cheque e que hoje está preocupado em comandar uma inteligência artificial para fazer correlação entre as suas transações financeiras e lojas, né? Para saber como a gente atende melhor. Então, olha que legal quando a gente começa a olhar para um ambiente híbrido, como ele proporciona tantas coisas que a gente não para pensar, mas é uma abrangência muito grande, né? Sem dúvida. E você falou de um lado humano que eu acho que supervaloriza também. A gente fala tanto de inteligência artificial, machine learning, essas tecnologias que pintam aí no mercado, que vão substituir o ser humano, mas o teu olhar e o teu direcionamento aqui é outro, dizer, não, o ser humano faz parte do processo e é parte importante e principal do processo como um todo. A equipe, como é que eu monto, então, uma equipe que vai estar mais olhando esse lado humano do processo, do conhecimento, know-how, porque a experiência vai sendo acumulada com a vivência, né? E a gente tenta transformar isso para a inteligência artificial, enfim, a gente tenta transpor isso para as tecnologias que nos suportam, que nos assistem no dia a dia, desde um escaneamento, uma câmera, enfim, até mesmo um microfone aqui que está nos ajudando a construir esse bate-papo aqui, mas o lado humano hoje de vocês, como é que vocês formam essas pessoas, como é que você tem tanto know-how e a equipe tem tanto know-how para poder ajudar a transformar essas empresas? Não, eu acho que a gente tem que começar fazendo uma linha de raciocínio, né? Quando você tem uma empresa, ou você próprio como alguém dedicado aí a fazer um podcast, a levar informação, o que você pretende, né? Qual é a sua ambição?
Você ser mais um, você ser relevante na informação que você leva. Normalmente a gente quer ser relevante, né? Quando você tem uma empresa, você abre uma empresa, você quer ser relevante, quer que a sua empresa seja a relevância que for, aonde ela estiver, mas ser relevante. Então, o que eu acho é, cada vez mais, a tecnologia ela habilita coisas essenciais, mas que podem ser de repetição. Vou dar um exemplo. A gente tem toda a tecnologia de uma empresa, né, de um cliente, por exemplo. O que a gente busca? Automação. Automação para quê? Automação para que eu consiga consertar problemas que são cotidianos, corriqueiros, de forma automática. Então, eu tenho tecnologia, né, várias tecnologias, como você comentou, integradas, que habilitam o seguinte: aconteceu um problema, se identificou esse problema, a tecnologia identificou, corrigiu e informou que aconteceu o problema X e esse problema foi corrigido. Quando você pensa nisso, assim, bom, mas existia antigamente alguém que faria isso, né? E é verdade. Só que esse é um problema que uma automação corrige porque ele é simples. E aí entra o lado do humano, né? O humano, ele veio para corrigir problemas complexos, né? Então, você treina as pessoas para serem solucionar problemas complexos, né? Você dá mais conteúdo, você dá mais conhecimento para as pessoas. Deixa o básico para a tecnologia. A automação é um exemplo muito legal, porque, assim, 80% dos problemas a gente gostaria que fossem corrigidos pela automação, porque são problemas simples. Só que 20% não existe automação que vai corrigir. É só o ser humano. Quando você fala em inteligência artificial, por exemplo, né? Por exemplo, uma pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa sobre determinado tema. Se eu quiser fazer uma pesquisa complexa, eu, ser humano, buscando fontes de informações normais, eu vou demorar, por exemplo, 5 anos. A inteligência artificial habilita a fazer toda essa pesquisa em 5 dias. Agora, ela não toma uma decisão. Então, um diagnóstico, por exemplo, de uma doença, né? Eu consigo buscar informação no mundo inteiro. Então, o que acontece? A tecnologia e a inteligência artificial, ela vai me dar muita informação, ela me dá um arcabouço de informação gigantesco, né? Que eu demoraria 5 anos, e provavelmente se eu tenho um paciente com uma doença, eu poderia ter perdido esse paciente já, e a inteligência artificial, ela me ajuda em 5 dias eu conseguir ter todas as informações que eu teria. Agora, quem vai depurar essa informação e quem vai tomar a decisão, né, de qual é o melhor medicamento, o melhor tratamento, é o ser humano. Não é a inteligência artificial. Então, muitas vezes quando se fala assim, esse tipo de tecnologia está tomando o lugar do ser humano, eu não concordo. Eu diria o seguinte, a minha opinião é, essa tecnologia está habilitando o ser humano a ser cada vez mais relevante. Né? Ele ser relevante porque ele toma decisão, ele ser relevante porque ele cuida de problemas complexos, ele ser relevante porque ele tem muito mais conhecimento e ele consegue analisar dados que vêm da tecnologia para saber e discernir aquilo que é de melhor. Então, o ser humano cada vez é mais importante. Só que o que exige de nós como seres humanos, né? A gente conhecer. Né? Eu tinha um chefe que dizia para mim o seguinte: você vale o que você conhece. Isso é muito importante, né? Como é que eu também me preparo para esse mundo de muita informação, esse mundo que está aí cheio de obstáculos, mas ao mesmo tempo de tecnologias que buscam que eu consiga ter mais dados. Você pegar um executivo hoje, por exemplo, ele toma muito mais decisões através de dados do que intuição. No passado era diferente, porque não tinha dado, né? E mesmo hoje, olha que coisa curiosa, se você pegar 80% dos dados que você tem para tomar uma decisão são obscuros. Você só tem 20% de dados que realmente te dão uma narrativa de decisão, porque tem muito dado que ele não está correlacionado. Então, você não consegue usar ele para uma decisão. Agora, inteligência artificial vai fazer que 80% ele vai desaparecer ao longo dos anos. Não sei se a nossa geração aqui vai conseguir fazer uso dos 80%, mas alguma geração vai fazer. Né? Exatamente. Cara, uma coisa que você falou que eu achei super tudo a ver com o bate-papo, eu tive a oportunidade passou por aqui pelo Papo Cloud, uma doutora pesquisadora, pós-doutorada, no estudo de novas moléculas, uma startup chilena, que desenvolve produtos com base não de origem animal, e ela usa a inteligência artificial, e isso que você falou, eu acho que você ouviu o episódio, porque exatamente o que ela disse, que a decisão é do ser humano. A inteligência, ela consegue fazer uma série de combinações para propor novas moléculas, mas a decisão de estudar, de aplicar, de fazer seguir em frente, cabe dos pesquisadores naquele contexto, né?
E é tudo que você falou aí, cabe aos gestores, o ser humano, olhar para aquele output, né, transformando num termo técnico aqui, para aquela saída que a máquina literalmente passa para frente, né? Isso na década de 80, 70 e 80, é como se fosse, beleza, lê o cartão perfurado, e aí, o que você vai fazer, né? Cabe nós olhar, não é cartão perfurado mais, mas, cara, tá aqui na tela, e aí, o que você vai fazer? Eu acho que faz todo sentido, sim, isso que você está falando, Frank, de a decisão ser nossa, e cabe a gente, então, nos esforçar e preparar para entender esse contexto todo, essa busca agora pelo conhecimento do entendimento de como as coisas se relacionam. É isso. Eu entendi certo? Não, entendeu? E é uma coisa curiosa, você fala de cartão perfurado, por exemplo, né? Na verdade, o desafio é que a gente sempre se coloca no desafio atual, né? E aquele paralelo com relação a como é que eu me formei, como eu cheguei aqui, né? De que maneira eu me estruturei para estar onde eu estou. E muitas vezes há um conflito, porque o que aconteceu? O avanço tecnológico nos últimos 20 anos foi brutal. Mas o cartão perfurado que você deu exemplo, se você pegar um profissional de 40 anos atrás, aquele era um desafio, porque ali era um dado que ele tinha que interpretar. Enfim, pessoal, a gente retomando aqui, tivemos uma queda da nossa internet, e olha que legal, o importante é que em toda circunstância, independente do seu tamanho, que a gente tenha contingência, né? E que a contingência exista, mas que a gente também sabe acioná-la. Não é aquele negócio, tem um plano de saída de emergência, mas ninguém sabe se a saída está aberta, desobstruída, mas não. Enfim, nossa contingência aqui, através da nosso 3G, voltamos aqui com o Frank. Estou aqui de volta, sobrevivi a mais uma queda. Legal, legal, mas essa queda é uma queda boa, a queda de internet Exatamente. é tranquila. Bacana. Frank, você estava comentando justamente sobre uma coisa que a gente estava falando, que era o tal do legado e tudo mais em relação a esse contexto, né? Porque qual é o futuro do legado? Existe hoje a tecnologia que a gente acaba adotando, ela é aquela tecnologia que está no hype, né? Que é o top, é a tecnologia transformadora. Ela pode ser daqui a alguns anos o novo legado, né? Então, e o legado que a gente já tem dentro de casa vai se juntar à nova tecnologia do legado também? Como é que você vê isso em relação aos gestores ter a capacidade de analisar a tecnologia hoje e dizer, olha, isso aqui pode me ajudar, mas eu também tenho que já ter um plano de modernização. Há uns 30 anos atrás nem se falava tanto em modernização, mas hoje tem mais conhecimento para isso. Para o que hoje eu implanto não vire o legado e não abandone tudo depois e ter que jogar fora e começar tudo do zero. É complicado mesmo, mas nos ajuda a entender esse conceito do legado. Na verdade, assim, né? A gente tenta antecipar aquilo os passos futuros, né? Que podem ou não transformar o que a gente faz de ápice tecnológico nesse momento em legado ou não, né? Fatalmente, quando a gente volta 20 anos atrás, quem tinha aquela tecnologia que até então era o ápice tecnológico daquela época, né? Não imaginava que hoje a gente trataria isso como legado. Então, eu acho que mais do que nunca é como a gente constrói tecnologia para que elas possam conviver umas com as outras, né? É muito difícil antecipar. E, por exemplo, hoje a gente fala de cloud, que para mim, cloud é a tecnologia mais democrática do mundo, né? Então, independente do tamanho da sua empresa ou da sua necessidade, você tem como habilitar a cloud ao seu favor, né? Se você pegar 20 anos atrás, por exemplo, você tinha que ter investimento alto, para ter uma carga de processamento e de armazenamento suficiente para que a sua empresa pudesse ser gerida pela tecnologia. E a cloud não, a cloud é democrática, você pode gastar muito pouco ou você pode gastar muito, né, através da sua própria necessidade. E o que eu acho a flexibilidade que a cloud trouxe, não só a cloud pela cloud, mas acho que o conceito de cloud, né, que você fazer usufruto de uma demanda de processamento on demand de fato, ou seja, eu pago pelo que eu uso, né? Se eu uso muito, eu pago muito, se eu uso pouco, eu pago pouco, é muito importante, porque ela é já uma camada de processamento flexível que dá a entender que no futuro ela permanece. Pode ser que você tenha aplicações que não sejam condizentes com aquele futuro ao qual o seu core tecnológico, né, o seu ápice tecnológico esteja funcionando. E aí que está o grande ponto para dizer legado ou não legado. Muitas vezes se mistura a parte da infraestrutura, né, com a parte da aplicação. A infraestrutura legada, ela só existe porque as aplicações elas não são aderentes à tecnologia atual. Então, o que eu quero dizer com isso?
cloud é um grande exemplo. O problema de grandes clientes que ainda têm uma infraestrutura on-premises, que eu quero dizer, tecnicamente, máquinas e armazenamento dentro de data center, né, mantendo aquela infraestrutura gigante, né, custosa, é porque as aplicações que ali estão, elas não podem ir para a cloud. E o custo de transformar essas aplicações, esses sistemas para a cloud, custa mais caro de que mantê-las como elas estão hoje. Né? Então, é um fato muito preocupante, ou algo que a gente deve tentar entender como construir aplicações que podem ser modernizadas, transformadas, né? Ressignificadas ao longo do tempo. E eu acho que hoje tem muitos instrumentos para isso, tem muita tecnologia para isso. Né? Então, você tem Kubernetes, você tem containers, que faz com que você construa suas aplicações através de Lego, né, pelo qual você tira e põe pedaços e você moderniza. Antigamente, né, a espinha dorsal de uma programação para uma aplicação era monolito. Né? E monolito, assim, você tem aquele estado sólido e que é muito difícil você mexer nele. Portanto, ele fica legado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que conviver com o legado é fundamental, né, é vital. Uma vez mais, você tem aquelas aplicações pelo qual elas estão ali e elas são vitais para a empresa, são muito necessárias. Elas, por exemplo, contêm informações pelo qual a tecnologia nova não tem acesso. Né? Ela não processa coisas novas, a não ser que ela processe buscando essa informação legada. E eu acho que tudo isso acontece por uma questão de aplicação e por estrutura de programação de sistemas. Né? E o mundo moderno, aparentemente, ele faz com que as aplicações através de containers, etc., passam a ser mais flexíveis para que elas se tornem sempre atuais e você consiga levar para as novas infraestruturas, né? O que não é possível no passado. Agora, Frank, uma coisa que a gente vê muito hoje com a computação em nuvem é o gestor ter a capacidade e habilidade de calcular. Obviamente, todos os provedores de nuvem têm lá a sua calculadora pública, que ele consegue fazer alguns ensaios, combinações, mais máquina, mais storage, mais rede, enfim. Ele consegue ali minimamente ter um contato de custo, mas a habilidade do gestor saber fazer cálculo, ele calcular, ele saber quanto custa todo aquele ambiente, como ele consegue retornar, é também uma habilidade, um conhecimento bom e importante para ele poder se comunicar melhor com os seus pares, né? Seja com o CFO, até mesmo com o CMO, a parte de marketing também tem ajudado muito, e até mesmo com o CEO e os outros C-levels da empresa como um todo. É uma habilidade importante na sua visão? Sem dúvida, é muito importante, né? Porque você paga pelo que você usa, né? E o consumo excessivo pode trazer aí um desbalanceamento do seu orçamento. Agora, mais do que isso, eu acho que quando a gente olha... E aí também, uma vez mais, é o papel da Kyndryl, né? De que maneira a gente usa os hyperscales naquilo que eles têm de melhor? Qual o melhor workload para o hyperscale A, o B, o C, o D, o E? E isso é muito importante, porque o consumo, né, e o custo, né, que é essa grande calculadora que você comentou, também faz parte de você entender a dinâmica pelo qual o workload ele é processado. Então, eu tenho convicção de que existem workloads específicos para cada um dos provedores de cloud e que você consegue fazer o que há de melhor naquele provedor, tendo o custo melhor naquele provedor. Que não necessariamente, quando você replica aquele mesmo workload para os outros, você consegue ter esses mesmos benefícios, tanto tecnológicos como na perspectiva de custo. E isso é muito relevante, né? De que maneira eu me capacito, eu capacito o meu time para que meu time tenha discernimento de entender, né? Esse workload X, ele roda melhor em que hyperscale, né? E que eu tenho menor custo. Então, eu acho que é uma combinação desses dois fatores, né? A grande calculadora, olhando a métrica de preço por processamento básico, mas também saber qual é a capacidade daquele meu parceiro, né, dentro do meu ecossistema, que para rodar esse meu workload, que me traga muita eficiência e eficácia pela perspectiva de custo. Então, eu acho importante essa combinação e esse é um propósito muito forte nosso da Kyndryl, né? Como a gente tem muito conhecimento dos nossos profissionais, pelo qual ele pode ser advisor de um cliente dizendo, esse tipo de sistema ele roda muito melhor no hyperscale A. Né? E, by the way, se você usar realmente o A, ele é tão bom nisso que o seu custo é menor, porque, por exemplo, ele usa menos capacidade de processamento, é só um exemplo. Portanto, o teu custo no final do dia é melhor. E eu acho importante, porque a gente tem que tirar o que há de melhor desses provedores, né? Que tem hoje
uma envergadura gigante, né, uma capacidade de processamento gigante, mas que, no final do dia, existe aquela especificação pelo qual ele tem um valor agregado melhor, ou um valor agregado maior. Eu acho importante a combinação. Agora, uma pergunta que eu esqueci de fazer lá no início do nosso bate-papo é justamente a área de atuação de vocês aqui no Brasil. Como é que vocês conseguem atender o Brasil? Enfim, o Brasil é um país de tamanho continental, isso todo mundo aqui já sabe, mas entender o pessoal do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, enfim, do Sudeste, como é que vocês conseguem atender regionalmente ou localmente os clientes e justamente ajudar eles nessa transformação? É através de um canal? Como é que é essa estrutura? Não, muito legal. A gente divide a nossa empresa olhando pela perspectiva do cliente em duas unidades, né? Uma unidade dividida em 3 segmentos que cuidam dos nossos clientes hoje, né? Que a gente chama de base, né? E aí essa segmentação dos nossos clientes, elas funcionam não de forma regional, como você comentou, mas a gente trabalha mais por indústria e afinidade de indústria. Justamente para você ter o conhecimento, de novo, a nossa ambição não é conhecer a indústria, mas conhecer a operação do nosso cliente, né? Então, uma vez mais, quando você pega o varejo, uma Black Friday, né? De que maneira o time da Kyndryl conhece a operação do varejo e o comportamento dos sistemas do varejo numa rajada de Black Friday. Esse é o nosso maior ambição, é conhecer cada vez mais isso, né? E a gente sabe que o nosso cliente sabe qual a melhor hora de ter a oferta A, a oferta B, a oferta C. E outra parte do nosso negócio é que a gente chama de novos clientes. Esse sim é regional e a gente tem representatividade nacional, trabalhando para buscar novos clientes. De que maneira a gente leva a Kyndryl, né, para habilitar essas empresas digitalmente, levando para a cloud, olhando por uma perspectiva de ter uma operação mais eficiente, trabalhando com automação, entre outras coisas, pelo qual acho que a Kyndryl pode ser relevante na operação de um cliente. Então, para a base, a gente trabalha mais focado por indústria e novos clientes focado por regionalismo mesmo. E aqui no Brasil tem mais ou menos quantos funcionários que pertencem à estrutura? Nós somos grandes, né? A gente não divulga número nem de funcionários, nem de receita, mas a gente nasceu, eu brinco que a gente é uma startup bem gigante. Porque no fundo, né? Quando você tem uma empresa de serviços, automaticamente o número de colaboradores é muito grande, porque a gente tem uma demanda muito operacional que acaba sendo as decisões bem tomadas por os nossos colaboradores, né? Tendo inteligência artificial como base de conteúdo, como eu brinquei. Massa. Mestre, a gente está finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto para falar, principalmente nessa tal da transformação digital que a gente vem tanto acompanhando nesses últimos anos. Mas uma pergunta que eu sempre faço de encerramento aos convidados é uma pergunta que busca a visão pessoal. Então, para o Frank, o que é computação em nuvem? Repete a pergunta, perdão, picotou, desculpa. Para o Frank, o que é computação em nuvem? Eu dei spoiler, cara, mas numa resposta anterior, eu acho que a forma mais democrática é de você ter computação de forma eficiente, né? Então, de novo, o desafio de uma empresa, e eu sempre gosto de partir das empresas que estão começando a sua operação, as pequenas empresas, até porque as pequenas empresas são o motor, né, de geração de emprego e de receita nesse país, né? A maior parte das empresas do nosso país são pequenas empresas, e elas precisavam muito da democratização do processamento, né? E democratização do processamento não é só a capacidade de processar, mas a capacidade de ter integridade, porque muitas vezes a gente deixa de lado disciplinas básicas quando a gente faz uma análise, né? Que o processamento existe, o dado existe, precisa de backup, precisa de contingência, precisa de uma série de tecnologias e fatores que mantêm aquela empresa viva se alguma coisa acontece. E eu acho que a nuvem está aí, né? Em democratizar, né? Cada um pode pagar aquilo que ele necessita ter. E não necessariamente isso era verdade na época legada, né? Na época que você tinha tudo dentro do seu data center, uma aquisição de máquina, uma aquisição de storage, de software de backup, entre outras coisas, era muito custoso. Então, o que me deixa feliz, né, é que a cloud, no seu contexto maior, que eu acho que é o software as a service, o serviço as a service de verdade, que é por demanda, a computação as a service, ela permite que qualquer empresa possa ser inserida no mundo digital, possa ser inserida, né, na realidade pelo qual os seus clientes precisam consumir.
E isso que eu acho legal, né? Então, o pequeno empresário hoje, ele tem a chance de entrar no mercado, ser competitivo, porque as tecnologias habilitam a empresa dele. Então, mais do que nunca, para mim, cloud é o símbolo maior da democratização da tecnologia para qualquer tipo de empresa, seja brincando com você aqui, PMG ou GG, qualquer um pode fazer o uso da tecnologia, e isso é o mais legal, né? É você dar chance pelo qual qualquer empresa pode estar habilitada por esse mundo digital de forma democrática. Maravilha! Frank, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud, ter compartilhado a sua trajetória, os insights, os desafios são enormes, mas obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Um prazer, cara. Obrigado você, bom dia, boa semana, bom final de ano, muita saúde, né, para vocês todos, e que a gente se encontre ano que vem, todo mundo feliz, mais realizado, né, que você tenha esse momento importante aí com a sua família, aproveita o final do ano, aproveita para descansar, aproveita para retribuir aos seus familiares aí todo o apoio que eles te dão para você estar onde você está. Muito obrigado, viu? Igualmente, valeu, muito bom mesmo. A orientação da câmera, deixa eu ver. Aí mudou, olha aí. Melhorou? 100%, agora tá show de bola. Então vamos retomar aqui. Daqui a pouco a gente até volta o computador, eu posso fazer a reentrada pelo computador. Não, mas tranquilão, a gente faz parte do show. Cara, desculpa aí. A culpa não é minha, viu? Essa eu te garanto que não é minha. Não, mas super tranquilo. Isso aqui, esse momento aqui a gente deixa no making off. Boa. Faz parte aqui do contexto tecnológico.